Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ele está nos falando, dos deveres que nós devemos cumprir, exercendo os dons que ele nos capacita. Porque como nós alcançamos a sabedoria, nós temos o entendimento quando nós praticamos. E o entendimento é desviar do mal. Porque se não desvia, está com o entendimento de próprios olhos. E cabe a nós perseverarmos, cumprir os deveres com zelo, as adversidades de dons concedidas pelo Espírito de Cristo, bem como a diversidade dos ministérios. E cabe a nós operar segundo o amor, que é a forma correta de operar, uma forma voluntária, não por interesse. Nós sabemos de homens que foram capacitados, receberam os dons de Deus, mas naufragaram. O porquê? Porque não é somente através do ensino, tem que ter ouvir as advertências do Espírito Santo. Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele recebeu os dons para governar o povo com justiça, com equidade, E a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias. E nós sabemos também o caso que ele fez a contagem do povo e não era para fazer. Ali onde Deus diz, tu queres cair pela espada dos homens ou de Deus? E ele, terrível coisa é cair na mão dos homens. Prefiro na mão de Deus. E Deus usou da misericórdia com ele, bem no caso de Urias, onde através da concupiscência dos olhos, a lascívia, ele se entregou ali praticando um homicídio e até mesmo um adultério. Mas o porquê que ele caiu? Porque não se ouviu as advertências do Espírito Santo. Um espírito de erro, de engano, não vigia na hora. Porque a Bíblia diz que nós temos que ouvir as advertências do Espírito Santo, porque são as advertências que nos mantêm no caminho, para não desviar. Não é simplesmente receber os dons, ter a sabedoria da palavra, mas tem que ter ouvir as advertências e ter obediência. Com certeza o Espírito Santo, quando estava ali, ele naquele terraço, a olhar ela a tomar o seu banho, com certeza o Espírito Santo o advertiu. Mas ele não deu ouvidos, e se entregou à incredulidade ali naquele momento, se entregou à transgressão, ao pecado, desfaleceu no momento, não vigiou. A Bíblia diz vigiai, e orai sem cessar. Assim como no caso de José com a mulher de Potifar, certamente o Espírito de Deus ali o advertiu, que a casa naquele momento estava sem empregados, que não seria o momento dele entrar, ou ele deveria chamar alguém para entrar com ele. Não vigiou, não seguiu a direção do Espírito Santo, bem como após cometer o pecado Davi, ele já não enxergava o seu próprio erro, tanto que Natã o exorta, e ele condena a si mesmo, esse homem deve ser condenado, e Natã expõe abertamente, esse alguém é tu, Davi, aonde ele faz a confissão no Salmo 51, porque nós temos que temer a Cristo. Quando nós tememos, nós alcançamos a sabedoria, e além da sabedoria, nós temos que ouvir as advertências, não é somente um ensino, e
Além do ensino, nós temos que praticar e temos que ouvir as advertências para fugir das ciladas, né, que são inevitáveis, né? Nós temos que ficar vigilantes, atentos à voz do Espírito Santo, porque é através das advertências que nós mantemos no caminho. Porque a serpente, né, ela é astuta, tem que ficar vigilante. Até mesmo aquele anjo que tinha o poder, né, no momento ali que contendia com o corpo de Moisés, ele não ousou, né, em usar de poder e de autoridade. Ele disse: o Senhor te repreenda, né, fazendo assim, fugindo de toda a vanglória, né, porque a vanglória ela é maligna, ela é procedência maligna, né, aquele que toma glória para si, é aquele que gosta de ser honrado por homens, é que gosta de tomar glória, né? Isso é um risco, né? Porque é uma cilada, né? Como Jesus ali disse a Pedro, quando ali ele se opõe o que haveria de acontecer em Jerusalém, né? Jesus disse: para trás de mim, Satanás. A sua atitude reflete a de homens, né? E não segundo a Deus, porque o nosso coração tem que estar voltado às nossas atitudes, né? Segundo o coração de Deus, como Davi andou, né, todos os dias, exceto essas vezes que ele não ouviu as advertências do Espírito. Nós temos que perseverar, né, segundo o coração de Deus, né? E o coração de Deus é ter o Espírito de Cristo no nosso coração, né? O Verbo que se faz carne em nós tira toda a dureza do coração e nós ouvimos as suas advertências e perseveramos, né? Segundo o entendimento, amando o Senhor teu Deus de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a alma, né, como mentes de Cristo, mantendo corpo, alma e espírito incorruptível, né, um espírito reto, como Davi ali disse: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, me mantém com um espírito reto, inabalável, né? Assim nós devemos perseverar, utilizando os dons que são irrevogáveis, operando segundo o amor, né, e vigilantes, orando, ouvindo as advertências do Espírito Santo, porque através dele é que nós mantemos no caminho e não desviamos, né? Assim como Salomão, né, nós sabemos que Deus lhe atribuiu os dons de sabedoria para exercer o direito, para governar o povo com justiça, lhe acrescentou riquezas, né? Mas ele não ficou atento às advertências do Espírito Santo. Mesmo tendo sabedoria, tendo, né, ali o conhecimento da palavra de Deus, ele começou a seguir seus próprios olhos, né? Não desviou do mal, em se envolveu com mulheres no paganismo, né? E passou a cultuar outros deuses, aonde ele não perseverou segundo seu pai havia lhe ensinado, né, dizendo: seja homem, persevera segundo, seja com seu coração segundo o coração do Deus do teu pai, né? Porque aonde queres que for, se assim estiver obediente aos seus estatutos e mandamentos, tudo vai-lhe bem, né? E ele parou de ouvir as advertências, mesmo tendo os dons, a sabedoria, né? Ele não ouviu as advertências, né? Ele perseverou com um espírito de erro, né? E Deus, quando vê que a pessoa está indo para esse caminho, já não ouve as advertências, né? É como uma briga, né, de Deus, do Espírito de Deus, com a carne que milita, né? Um brigando contra o outro. E vai indo, Deus permite, né, a desobediência, o espírito de entorpecimento, né, para que
já não se alcance mais, porque ele é aquele que adverte, né? Adverte, mas as pessoas às vezes nem sempre vão ouvir as suas advertências e se entregam, que se chama incredulidade, né? Se naufraga na fé, já não se pratica o exercício constante da fé, já não usa os dons segundo a responsabilidade, né, que tem que se ter, já não se anuncia o evangelho, cria uma própria ensinamento de entendimento de próprios olhos, e não há libertação, não há cura, não há responsabilidade no ensino e muito menos em atribuir os dons que ele lhe concedeu, né? Que os dons são irrevogáveis, porque mesmo um homem que era justo passa a viver injustamente, Deus continua sendo fiel e justo, né? Ele não tira nada de ninguém, mas acaba lhes entregando na própria cilada, né? Na própria colhe aquilo que se planta, né? A própria incredulidade, né? O falso ensino, a doutrina vã, né? Passa a seguir e não segue mais a sã teologia de Cristo, onde a Bíblia diz sobre o ministério da iniquidade, que iriam sentir como cócegas em seus ouvidos, não iriam suportar a sã doutrina, porque entregaram a incredulidade, o ministério da iniquidade, o esfriamento, a apostasia, porque se a forma de utilizar os dons correta é pelo amor, né, aquele que se entregou à apostasia, aquele que esfriou no amor, já não usa os dons como deveria ser. Em mais um dia que a gente continue vigilante, perseverante, atribuindo os dons pelo amor, exercendo a fé constantemente, alcançando a média estatura de Cristo, do qual alcançou a plenitude de Deus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.